Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Dizem que se você não odiar a pobreza, você vai ser sempre pobre. Veja, não estou falando de odiar os pobres, eu estou falando de odiar a pobreza. Ok? Tem uma diferença muito grande. Eu, particularmente, observando comentários, observando visualmente, né, ao pé da letra ali, uma favela, ou a maneira das pessoas pensarem, a maneira de que hoje em dia a favela ela é romantizada, né? É gostoso morar na favela, né? Eles falam isso, especialmente na Rede Globo, né? Faz o campeonato de futebol das favelas, né? É um incentivo para as pessoas morarem na favela para sempre, né? Se a pessoa não se incomoda em morar na favela, ela vai morar ali para sempre, né? Você dificilmente vai ver uma favela num país como o Japão, por exemplo, porque eles não admitem esse conceito, né, de sujeira, de acúmulo de lixo. Vocês verem um exemplo, quando eles vieram em 2014 para o Brasil, para a Copa do Mundo, após os jogos, eles limpavam a arquibancada, né, onde eles haviam sujado, e até sujeira que não foram eles que fizeram, eles limparam, né? Então, um exemplo muito grande, né? Uma coisa que nós brasileiros temos que aprender, né? Existe muita coisa negativa, muitas coisas negativas que acontecem ao nosso redor que não nos incomodam, né? Nós não nos preocupamos, né? Recentemente eu fui num restaurante e era self-service, então enquanto eu fui 2 vezes até o buffet me servir, eu vi que tinha alguma coisa jogada no chão, um papel, eu não me lembro agora, acho que era um papel, um guardanapo usado, parece. E não era meu trabalho ali pegar, até porque estava usado, alguém pôs a boca ali, eu não me abaixei para pegar. Mas as pessoas do restaurante, e eram muitas que estavam circulando por ali, não pegaram. Aquele papel ficou ali no chão aproximadamente 1 hora, e ninguém do restaurante pegou, né? Então, eles não estavam incomodados, né, com aquela sujeira ali. É apenas um dos exemplos, né, que eu poderia dar. Então, voltando aos coaches, né, eles falam isso aí, olha, se a pobreza não te incomoda, você não se importa com ela, você vai ficar com ela. Diz que um dos segredos para você chegar a ter uma vida melhor, não precisa ser talvez um rico, né, mas para você ter uma vida melhor materialmente, é você não gostar da vida de miséria, da pobreza. Bem interessante. A Bíblia fala alguma coisa a respeito desse assunto? Olha, é incrível, mas ela fala. Ela não fala exatamente da pobreza, pelo menos não que eu me lembre, tá? Não sou uma enciclopédia ambulante e nem tenho a Bíblia decorada na minha cabeça, mas eu fiz uma pesquisa aqui rápida só para poder partilhar com vocês de alguns assuntos. A Bíblia usa a palavra, o verbo aborrecer muitas vezes, né? E diz até uma profecia messiânica que Jesus ama a justiça e ele aborrece o mal, né? Ele aborrece a impiedade, aborrece o mal. Então, ele odeia o mal, né? Tem gente que acha, olha, é muito forte, mas a Bíblia usa assim o verbo odiar, falando de Deus, né? Ele não odeia pessoas, seres, mas o mal, o pecado, Deus odeia. E talvez, né? Eis aí um dos segredos dele não pecar, né? Será que nós odiamos o pecado? Eu creio que não. Você já conheceu uma pessoa que odeia o pecado? Muitas vezes nós odiamos os pecados que os outros cometem, né? Os pecados que nós cometemos, nós amamos, né? Então, se não os amássemos, deixaríamos de pecar, né? Não é isso? Então, sempre tem um gostinho, né? Tiago diz assim, o apóstolo Tiago, que nós somos tentados naquilo que gostamos, né? Que nos atrai de alguma forma, né? Por exemplo, eu nunca fui tentado a fumar, porque é uma coisa que eu aborreço, né?
usando o verbo aborrecer. Eu não suporto, eu não gosto. Eu acho muito esquisito uma pessoa ser viciada em cigarro. Eu não tenho atração por bebida alcoólica, mas eu até vejo um sentido da pessoa gostar, porque tem ali o prazer do sabor, ela tem prazer naquilo. Agora, ter prazer no cigarro, eu acho que a pessoa precisa de ajuda mental, né? Mas isso é um assunto para outra hora. Nós precisamos do poder do Espírito Santo em nossa vida para perder o prazer pelo pecado. Vocês estão entendendo? Aliás, eu nem ia citar isso aqui, mas vou agora, já que veio à minha mente. Eu não sigo nenhum programa quando eu falo aqui para vocês no vídeo. Eu faço a maior parte de improviso. Alguns vídeos totalmente improvisados. Apenas escolho um assunto e vou falando. Então, nós falamos muitas vezes aqui no nosso canal sobre o que é pecado, as coisas que desagradam a Deus, né? Então, com isso, muitas vezes, aí eu vou assumir o meia-culpa, né? Muitas vezes nós vamos a entender assim, olha, você precisa parar de pecar para agradar a Deus, né? Aí a pessoa faz um esforço ali, e ela fala, não tem como, não tem jeito, né? Então, porque essa forma de se comunicar é uma forma errada. Eu, particularmente, nunca falei dessa forma no canal, mas eu admito que eu posso ter, de alguma forma, transmitido essa ideia. Ela é uma ideia errada, falsa. Nós nos apegamos a Cristo primeiro, nós recebemos o perdão dele primeiro, nós recebemos a paz de Cristo primeiro, ok? E depois, caminhando com Cristo, nós paramos de pecar, ok? Uma vez eu li num livro, um pastor americano escreveu, o que vem primeiro, a paz ou a guerra? Muitos entendem assim, tem que fazer a guerra primeiro para chegar a conquistar a paz. Só que ele falou, não, a paz vem primeiro e a guerra vem depois, né? Estranho, né? Porque o que ele quis dizer com isso? Desculpe, eu usei a palavra guerra, a palavra vitória, tá ok? Esqueça a palavra guerra. O que vem primeiro, a paz ou a vitória, né? Então, alguns falam assim, que a vitória, tem que ter a vitória sobre o pecado primeiro, para depois ser paz. Né? Mas aí, um exemplo de vários, tá? É o exemplo de Maria Madalena, a mulher adúltera, né? Quando ela foi ser apedrejada, aí você sabe toda a história, aí Jesus fala para ela assim, eu também não te condeno, vai, primeiro eu também não te condeno, deu a paz para ela, e o perdão, vá e não peques mais, agora conquista a sua vitória, né? Ele deu a paz, e agora vem a vitória. A paz, ela é um instrumento para você alcançar a vitória. Então, quando nós falamos aqui que nós devemos abandonar o pecado, no caso do vídeo de hoje, temos que aborrecer o pecado, então, primeiro, temos que receber o perdão de Deus, receber a paz e a graça de Deus, e aí sim, nós temos os instrumentos para combatermos as nossas fraquezas. Que muita gente diz que você não precisa fazer nada. Você cruza o braço e Deus vai batalhar por você e beleza, vai dormir, vai. Não é assim, né? Então, Deus batalha algumas coisas por nós, é verdade, principalmente aquilo que é impossível para nós, mas aquilo que Ele nos habilitou a fazer, mesmo sendo pelo poder que Ele nos concede, Ele não vai fazer. Jesus não vai orar em nosso lugar, Jesus não vai estudar a palavra em nosso lugar, Jesus não vai fazer o trabalho de divulgação da palavra dele em nosso lugar, entre outras coisas. Então, é para o nosso desenvolvimento que ele permite, ele nos convida a pegar todas as armas que ele nos concede e lutarmos e crescermos. Mas, encerrando o vídeo, voltando ao assunto inicial, nós temos que aborrecer o mal. Então, quando nós caminhamos com Cristo, esse poder que está em Cristo começa a vir para nós,
a visão, nós começamos a ver as coisas como Cristo vê, ok? E assim nós vencemos finalmente. Assim nós vencemos finalmente. Aborreça o mal. Não alimente aquilo que você sabe que não é bom. Aquilo que você sabe que Deus não aprova. Se você gosta de alguma coisa mais do que você ama a Deus, você jamais habitará com Deus. Jamais. Se você gosta de alguma coisa mais do que você gosta de Deus, isso mostra o que é prioridade na sua vida. E você vai ficar com essa coisa. Quem não ama a Deus não vai com Ele quando Ele vier nos buscar. Vai ficar com aquilo que escolheu. Vai ficar com o pecado. Vai ficar com seja lá o que escolheu. Isso é muito sério, o que está sendo falado aqui. Isso não é questão de religião, isso é questão de salvação. Salvação abrange muito mais do que religião, muito mais. Que Deus nos perdoe, que Deus nos dê a sua paz, que Deus nos dê a sua graça para que nós possamos aborrecer o que é mal e sermos como Ele. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, com aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ore por nós, porque nós estamos precisando crescer esse ministério, estamos passando por dificuldades e precisamos de todo o apoio possível. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém.